Eu queria hoje compartilhar com vocês sobre meu futuro em Deus na área dos relacionamentos. Essa mensagem de hoje ela é essencialmente necessária para a nossa vida, porque a nossa vida é feita de relacionamentos. Por mais que você não queira ou que você evite, tudo que nós fazemos vai envolver relacionamento, seja no seu inner circle, né? Nas pessoas mais íntimas, seja nas pessoas mais distantes, mas em tudo que você faz, ou tudo que você vier a fazer, envolve relacionamentos. Gente, eu gostaria de começar com uma frase, para a gente trazer uma base daquilo que vamos compartilhar sobre relacionamentos. Deus quer te ensinar a se relacionar bem com todas as pessoas. Deus deseja que eu e você, que nós nos relacionemos bem com todos. Essa é a vontade de Deus, sem exceção. Deus deseja que você tenha bons relacionamentos e que nesses relacionamentos você seja abençoado e feliz. Eu tenho uma pergunta para você hoje. Como você interage com as pessoas ao seu redor? Como que é a sua relação interpessoal? Como é a sua relação com as pessoas? Como é a sua vida de relacionamento com as pessoas próximas a você? É lógico que a gente tem diferentes aspectos no relacionamento. Tem as pessoas mais perto, que convivem no dia a dia com você, que é a sua família, né? Aqueles que estão no núcleo familiar. Pessoas que estão bem perto de você no seu dia a dia. Tem pessoas que fazem parte do seu dia a dia também, são os colegas de trabalho, né? Ou a escola, tem pessoas que passam, aqui, alunos que estudam, que passam 5 horas, 6 horas, 7 horas na escola. E alguns até ainda mais, porque ficam com babás, ficam com pessoas que supervisionam, ou ficam no aftercare. Então, as pessoas que você se relacionam, elas vão ter uma profunda implicação na sua vida. Sabe, gente? Estudos feitos mostram e apontam as pessoas com que você passa mais tempo, elas vão exercer uma influência e vão moldar quem você é. Por isso que você acaba sendo um produto da sua família, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, dos seus professores, das pessoas que você gasta a maior parte do seu tempo. Por isso que é importante você, pai, você mãe, você papai, você mamãe, acompanhar os seus filhos, saber o que se passa com eles, ouvir o coração dos seus filhos. Quando eles chegarem em casa, pergunte como foi o dia, procure ouvir o coração dos seus filhos, procure saber o que se passou lá na escola, quais as conversas que rolaram lá com os amigos, porque nós vivemos numa cultura onde muitas vezes pela ocupação, pelo trabalho, pelos afazeres, a gente deixa os filhos com as babás ou na escola e quando chegamos nós não temos um tempo de qualidade para ouvir a história dos nossos filhos. Então é muito importante isso, sabe? Como você interage com as pessoas ao seu redor. Alguém disse, a qualidade dos seus relacionamentos denuncia a qualidade da sua espiritualidade. Isso é uma grande verdade. Sabe, a forma como você se relaciona com as pessoas e com quem você se relaciona, escute bem isso. Eu gostaria que você fizesse silêncio aqui no santuário, por gentileza, porque isso é muito importante, para que a gente não distraia o ambiente, aquilo que Deus está construindo em nosso coração. Então, assim, muitas vezes, a maneira como a gente leva os nossos relacionamentos apontam, sinalizam a nossa espiritualidade. Alguém disse que muitas vezes a gente dá muita atenção, ou a gente é muito atraído, na verdade o brasileiro, até as pessoas místicas, né? Elas simpatizam muito pelos dons, pelo carisma de alguém, pelas manifestações que alguém pode oferecer. Mas você só pode conhecer uma pessoa através dos anos, através do fruto. Nunca se simpatize por aquilo que as pessoas podem te oferecer, ou por aquilo que elas manifestam. Tem gente que fica empolgado pelos dons dos outros.
Ah, porque a irmã está orando. Ah, porque o irmão está orando. Ore por mim. Ah, porque eu vou buscar uma oração, uma profecia para Deus me dar direção. E se empolga muito com the gifts, sabe? Com aquilo que Deus pode manifestar. Mas escute uma coisa. Relacionamentos saudáveis se constroem ao longo do tempo. Não é de um dia para o outro. Eu fico sempre observando as pessoas, às vezes, que elas começam a ficar muito próximas, muito grudadas com alguém com questão de poucos dias. E elas, é porque a carência que existe dentro delas é uma carência tão grande e que faz com que elas se apegam e elas se voltam por um tipo de relacionamento de controle. São pessoas que elas são dominadas por ciúmes, por controle, por invejas e por outras coisas. E elas facilmente fazem de relacionamentos um controle. E elas são obsessivas, sabe? Elas são controladoras. E Deus não quer que nos seus relacionamentos você seja assim. Deus quer que você se relacione com todos. Não só apenas com um, ou com dois, ou com três. É lógico que você vai ter um crivo nisso, eu vou falar daqui a pouco. Mas Deus quer que você tenha simpatia, tenha liberdade, tenha caminho aberto com todas as pessoas de qualquer raça, ética, né? ou cor, ou diferentes perspectivas. Deus quer que você se relacione com todas as pessoas. Essa é a vontade de Deus. Porque isso vai nos ensinar a ter uma vida saudável, uma vida agradável a Deus. Pessoas saudáveis investem em relacionamentos saudáveis. Pessoas doentes se apegam ou se atraem a relacionamentos doentes. E ao longo dos anos, eu e a Pri, a gente tem observado. Parece que é uma coisa interessante. Eu não sei como que acontece. Pessoas doentes, elas acabam ficando junto com as doentes. Pessoas mais saudáveis ficam mais com as saudáveis. E observa até os casamentos, como se juntam, se grudam. E observa, parece que as coisas se juntam, elas se atraem. Então a gente precisa estar mais atento com isso. Sabe? Nos relacionamentos que Deus quer que você tenha nos seus próximos anos, no seu futuro. Deus quer estar presente no seu futuro, nos relacionamentos, porque isso é importante para Deus. Isso é importante para Deus. Né? Tem um ditado público que diz, ande com as pessoas que você está andando, eu vou dizer quem você é, né? Baseado naquilo com quem você anda, a gente vai dizer quem você é. Mas isso tem um fundo de verdade. Porque a Bíblia diz, um texto que não está aqui no esboço, que fala assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, com quem você se ajunta, as companhias que você anda, elas vão afetar. They're gonna shape who you are. Be careful how much time you spend with your friends, because they have a very great impact on your life. You have to choose who you walk with. Porque as pessoas que você anda perto, elas vão impactar você. Você precisa cuidar com isso. Eu queria começar com um primeiro fundamento com relação a relacionamentos. Para a gente desconcertar as colunas e as paredes que a gente levanta em nossa vida. Primeiro fundamento para bons relacionamentos e ter um relacionamento abençoado por Deus. Primeira coisa, Deus quer que você ande em paz com todas as pessoas. God wants you to walk in peace with every person. O que diz isso? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, diz assim, se possível, no que depender de vocês, no que depender de mim, de você, de nós, vivam em paz com algumas pessoas? Com um grupo de pessoas? Ah, com aquele grupo que eu me simpatizo. Ande em paz com um grupinho que eu tenho mais afinidade. Não. Ande em paz com todos. No que depender de você, no que depender de mim, ande em paz com todas as pessoas. É logicamente que pode haver um momento que não haverá como ter paz se a outra parte recusar e resistir e não quiser andar em paz. Mas você ainda assim pode andar em paz com essa pessoa. Mesmo com seus inimigos, você pode andar em paz, você pode escolher andar em paz com as pessoas. Então, em 2023, desenvolva um bom relacionamento com algumas pessoas.
Eu queria propor para você em 2023, você desenvolver um bom relacionamento. Em primeiro lugar, com o seu próximo. Desenvolva um bom relacionamento com o seu próximo. Quem é o seu próximo? As pessoas que você convive, que estão perto de você, que você encontra no seu caminho, seja em qualquer âmbito da sua vida. Desenvolva um bom relacionamento com o seu próximo. Isso inclui vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, faculdade, ministério e etc. Há anos atrás eu estava numa reunião com pastores e alguém do time falou assim, de um livro que esse pastor tinha lido, e ele compartilhou sobre uma pesquisa que foi feita por Zig Ziglar. E ele disse que eles fizeram uma pesquisa com pessoas que são profissionais em várias áreas, que são muito habilitados, muito capazes, inteligentes, superdotados de capacidades. Very talented people. E eles descobriram que o que qualificou as pessoas para receber os empregos não eram as suas qualificações de talentos, de capacidade intelectual. Foram as suas habilidades de lidar com as pessoas, as suas atitudes. Descobriram que a maior parte dos bem-sucedidos tinha relação com as suas atitudes. Então, nesse ano de 2023, vamos ser melhores com as pessoas, vamos ser mais cordiais. Vamos propor em nosso coração sermos mais cordiais uns com os outros, com o nosso próximo, no sentido geral, porque isso vai fazer você prosperar. Segunda coisa, para você buscar no seu futuro em 2023, desenvolva um bom relacionamento com seu cônjuge, com seus pais e com seus filhos. Eu vou me deter nessas 3 categorias, porque essas 3 dizem respeito à família. Família no contexto bíblico, no contexto não humano, porque humanamente muitos chamam família talvez daquilo que é parentesco, aquilo que é familiar, que são os parentes. Mas família, biblicamente falando, é seu pai, sua mãe, ou se você já é casado, será a sua esposa, o seu marido e os seus filhos. No contexto bíblico, deixará o homem seu pai e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ali se constitui uma nova família. Eu vou falar um pouquinho disso já para os jovens aí, para os mais novos. Algo bem interessante. Então, olha só. É importante que você desenvolva um bom relacionamento com sua família, o seu cônjuge, marido com mulher, mulher com marido, né? Pais com os filhos e filhos com os pais. Bom relacionamento. Porque isso é agradável a Deus. Deus se agrada disso. Eu queria que você abrisse comigo, por gentileza, porque alguns textos vou abrir com vocês. Abra na versão ARA, se você puder, em Colossenses capítulo 3. E aqui eu vou falar dos 3. Vou falar de cônjuge, de pais e de filhos. Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler 3 versos aqui em Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler o verso 18 ao 21. Colossenses capítulo 3. No verso 18 ao verso 21. Aqui está falando sobre você desenvolver um bom relacionamento com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos e vice-versa. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então aqui está mostrando para as esposas como você tem um melhor relacionamento com seu cônjuge. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Escute, vou dar um pause. Muitos de nós homens erramos nisso. Eu já errei nisso. E falo isso com transparência. E não porque isso me faz menos ou mais homem de Deus. Isso não muda quem eu sou. Eu sou homem de Deus por aquilo que Deus colocou dentro de mim, por aquilo que Ele está gerando e produzindo em quem eu sou. Mas como ser humano, eu falho às vezes, eu erro, tropeço. E você também. Existem erros graves, né, e são erros suportáveis. Todos nós erramos. E existem erros suportáveis. Vou dizer, erros suportáveis, que são parte da nossa humanidade. Eu sou humano e eu também falho. Falho lá em casa, falho com minha esposa, falho com vocês, falho com as ovelhas, falho com os meus liderados. Falho, a gente comete erros. Mas existem outros erros que eles são mais graves, são sérios. Eles precisam ser julgados, precisam ser lidados com mais cuidado.
né? E algumas situações são peculiares. Agora, em Colossenses 3, fala assim: maridos, tratem as suas esposas sem amargura. Então, a maneira de falar com a sua esposa, homem, tem que ser, cara, delicado. Tem que ser com amor. Tem que ser com gentileza. Tem que ser com graça. Tem que ser com um tom mais manso, com delicadeza. Porque tem homem que não sabe ser delicado. Sabe? Tem homem que não sabe ser delicado. Ele já cresceu rude, grosso. O ambiente que ele cresceu era só pancadaria. Às vezes o pai era muito bruto. Mas mesmo que o seu pai era bruto, você pode se moldar, se transformar. Deixa eu falar algo para você. Habilidades se aprende por treinamentos. Agora, caráter se aprende pela transformação de Deus no nosso Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Então você pode orar: Espírito Santo, me torna um homem mais quebrantado, me torna um homem mais transformado, me torna um homem mais maleável, mais manso, mais suave, que eu venha ser mais sensível à minha mulher. Todos nós precisamos trabalhar nisso, inclusive eu, e todas as mulheres precisam trabalhar na área de se sujeitar, de respeitar o seu marido. Agora, filhos, no próximo verso, verso 20: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato ou agradável diante do Senhor. Pais, agora para os pais, não irritem ou não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Tá aí o segredo para uma vida bem sucedida no contexto familiar. Cônjuges, filhos, pais, filhos. Vivam uma vida feliz. E a Bíblia diz que os pais não devem irritar os seus filhos. E você tem que descobrir a maneira que o seu filho se irrita. Então tenha cuidado. Busque identificar a maneira que o seu filho se irrita. Agora, a Bíblia não está dizendo que você não pode corrigir o seu filho, tá, querido? Não é isso não. Você tem que dar disciplina, tem que ter correção, tem que ter limite. Porque a gente vive numa era também que tem muitos pais que não dá limite, não corrige, os filhos aprontam. Tá? Chega no ambiente, cara, o filho chama a atenção de todo mundo, tem que parar uma reunião porque o filho não tem limite. Então uma dica para você: seu filho chega no ambiente e ele causa um transtorno porque está sem limite. Você tem que colocar limite em casa, ou leva ele para outra sala e corrige. Não, aqui você vai ter que respeitar o ambiente, respeitar a reunião, respeitar esse ambiente aqui, sabe? Porque criança é criança, querido. Criança faz coisa de criança. Criança vai chegar, ela vai querer chamar atenção, mas desde pequeno comece a ensinar os limites. Limites de respeito para com o próximo, respeitos para com outras pessoas, amém? Agora, nós vamos para um outro nível de relacionamento. Você deve, em 2023, desenvolver um bom relacionamento entre os solteiros. Quem aqui é solteiro, levante a mão aí. Solteiro. Tem uma maioria que é casado aqui, então os que são solteiros estão agora mentindo, porque eu não vi a mão de muita gente. Quem aqui é solteiro? Solteiro. Tem medo não, meu irmão? Tem gente que não é casado e não é solteiro também, não levantou a mão. Então você é o quê? Não é casado, não é solteiro, você é o quê então? Deixa eu te falar algo para você. Em 2023, aprenda a se relacionar melhor com os solteiros. Isso é importante. Eu queria ler um texto para vocês, lá em 1 Timóteo. Acho que vai estar na tela esse texto, né? Pode colocar na tela. 1 Timóteo 5, do 1 ao 2. Nunca fale com dureza a um homem mais velho. Então, você é jovem, não fale mais duro, não fale exaltado com seus pais. Isso é para todo solteiro agora. Solteiros, não falem de um tom exaltado, com grosseria, com dureza com os mais velhos. Inclusive com o Márcio, porque eu já estou com mais idade agora. Agora posso tirar vantagem disso, né? Aí está falando assim, olha: mas aconselhe-o como faria com o seu próprio pai. Então, se você quer chamar a atenção de um mais velho, fale como o seu pai. Já houve momentos de até chamar a atenção do meu pai com muito respeito, com muita honra, mas tem que fazer do jeito certo. Quanto aos mais jovens, aí vem aí galera jovem, os solteiros. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Então, a igreja, nós precisamos aprender a nos relacionar com os solteiros, a nos relacionar com eles como a irmãos.
Vocês solteiros devem se relacionar uns com os outros. Meninos com meninos, meninas com meninas, meninas com meninos, meninos com meninas, com respeito. Vocês devem conversar, se relacionar, se aconselhar como a irmãos. Essa palavra aqui, essa frase, ela nos dá o caminho de como deve ser o relacionamento entre solteiros. Porque assim, a Bíblia nos dá muitos conselhos sobre tudo na vida, sobre tudo que diz respeito à nossa vida. Inclusive, como nós solteiros vocês solteiros devem se relacionar uns com os outros. Como a irmãos, próxima parte, trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe. E as mais jovens com toda a pureza. E aqui está muito interessante, jovens, meninos, garotos, jovens, solteiros. Trate com pureza as meninas. Sabe? Trate com pureza. Sabe? Um rapaz que é um rapaz nobre. Um rapaz, um garoto, um menino que tem nobreza no coração. Ele vai tratar as meninas, cara, com respeito. Com muito respeito. Com pureza. Vai olhar para elas como se fossem suas irmãs. E não com um olhar diferente. Então, quando você olhar para uma menina, rapazes, olhe para elas com pureza, como se fosse a sua irmã. Imagine, ela é filha de Deus, filha de Deus. Eu preciso olhar para essa pessoa como uma filha de Deus, tenho que cuidar com um olhar cuidadoso. Assim também as meninas, olhem para os meninos como a irmãos. Cuidem deles, tratem eles como a irmãos. Se você está querendo se relacionar com alguém, ou está pensando em casar, quem que está pensando em casar? Tem alguém pensando em casar e tem vontade de casar? Se você está querendo casar, ou pensando em casamento, ou buscando um relacionamento, deixa eu falar algo para você. Você precisa estabelecer esse relacionamento em Deus. Não se envolva com relacionamentos fora da aliança da fé. Eu queria que você abrisse comigo um texto. Deixa eu procurar aqui esse texto. Deuteronômio, abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia. Eu creio que eu vou ler com todos vocês esse texto hoje. Capítulo 7, Deuteronômio, capítulo 7. Aí vai uma coisa muito importante para vocês, jovens, solteiros, e também para os pais. Porque muitas vezes, pelo fato dos pais não darem direção, não darem destino, não terem voz no lar, sabe? A coisa fica sem direção, fica solta. Mas olha o que diz em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio é o livro da sabedoria. Jesus, por diversas vezes no Evangelho, ele repete e repetiu palavras, né? e das Escrituras aqui em Deuteronômio. No capítulo 7, no verso de número 13 e 4. Deuteronômio capítulo 7, verso 3 e 4. Há uma dica para você, homem, que é solteiro. Se você já é casado, não serve mais para você. Mas se você já foi casado, está pensando em buscar um novo casamento, a dica para você. Para você que não é casado, a dica é essa aqui, ó. Versículo 3. Não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Olha aí. Vamos ler o versículo 1 também? Coloque no versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passar a possuir, te tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações. Isso que representa todos os povos das nações, tá, gente? Representa os gentios. E aí fala assim, nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, versículo 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas alianças. Você pode falar comigo isso? Não farás com elas aliança. Deixa eu te perguntar, casamento é aliança? Yes. Casamento é uma das alianças mais poderosas que a gente faz. Casamento é aliança. E a Bíblia diz, não farás alianças com essas pessoas, com essas nações. Aí o texto fala assim, nem terás piedade delas. Versículo 3, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Pois elas, o que fariam? Fariam desviar teus filhos. Você quer que seus filhos desviem de Deus? Você quer que seus filhos se apartem
da palavra, dos conselhos de Deus, cara, entrega o seu filho para casar com alguém fora da aliança. Só entregar. Eu já conheci muitas pessoas desde criança, eu já vi isso. Eu vou pregar e vou converter a pessoa. Quem sabe que Deus está me colocando no caminho dele ou dela para converter ele. Isso é um sutileza, isso é um engano do maligno. Tem gente que já fez isso. E já vi gente que até veio para a igreja, se converteu, mas depois desviou, foi só uma maquiagem. Fez de conta que converteu só para casar com aquela pessoa. Porque a ordem bíblica não é você ir lá fora, buscar alguém fora da aliança para se casar. Ao contrário, é você buscar alguém de dentro da aliança para se casar. Alguém que tem a mesma fé que a sua fé. Isso representa pessoas que professam, que têm os mesmos valores, os mesmos princípios da fé bíblica, da fé cristã, da fé judaico-cristã. Então, eu aconselho você, pai e mãe, não permita seus filhos namorarem. Namorar para quê? Tem que casar. Deus nunca estabeleceu, não tem padrão na Bíblia de namoro. Ficar namorando 1, 2, 3, 4 anos, não há isso na Bíblia. Na Bíblia há noivado e casamento. Agora, tudo tem que ser feito com propósito. Mas devemos fazer no Senhor, para que nós não venhamos colher frutos ruins nos relacionamentos. Você quer ter um futuro abençoado? Você quer que os seus relacionamentos estejam em Deus? Então coloque no seu coração, determine o seu coração a honrar o Senhor e a fazer as coisas do jeito de Deus. Se você fizer as coisas do jeito de Deus, elas vão dar certo. Está buscando um parceiro, uma parceira? Ore, espere em Deus. Eu esperei a Pri. E Deus encomendou, ela veio lá do Brasil para casar comigo. Yes. Eu orei 3 anos. Eu esperei 3 anos. Deus, eu não vou namorar mais. Eu não quero namoro. Quero casar. Eu quero uma moça para namorar e casar. Eu não quero namorar. Determinei isso na minha vida. Quando eu tinha 20 ou 21 anos, não sei. Acho que tinha um pouquinho mais, né? 21 anos. Ou 20. Determinei, não vou casar, não vou namorar mais. E depois de anos orando, esperando, então Deus fez essa união, tirou a Priscila lá do Brasil, lá de Joinville, veio, a gente se conheceu, cara, a gente se conheceu e nos casamos em 7 meses. Sabe, então Deus faz isso, se você souber esperar em Deus, se você souber fazer as escolhas certas. Porque casamento, gente, deixa eu falar algo para você, relacionamentos, tem muita gente que está buscando relacionamento para ser feliz. Escute bem isso. Tem pessoas que estão buscando um parceiro, uma namorada, um namorado para ser feliz. Isso é um sinal de que você é infeliz. Você não deve buscar um relacionamento para ser feliz. Você vai buscar um relacionamento para ser mais feliz, não para ser feliz. E você busca um relacionamento, um casamento, para fazer o outro feliz. E aí você derruba, você coloca por terra toda forma de egoísmo, porque casamento não é viver para si, é viver para o outro. Então você vai buscar um relacionamento para ser mais feliz, amém? Solteiros podem dizer amém por isso? Os casados e mais velhos, devemos desenvolver em 2023 um bom relacionamento com os casados também e com os mais velhos. Eu digo isso porque a gente tem uma comunidade de pessoas que são casadas e a gente tem que ter simpatia, respeito, né? Muito respeito para essas pessoas. Devemos nos relacionar, né, com uns com os outros, mas com muito respeito, como irmãos, porque essa é a vontade de Deus. A quinta coisa eu queria falar com vocês para 2023, desenvolva relacionamentos com pessoas da fé. Você deve se relacionar com todas as pessoas. Isso é a vontade de Deus. Não se isole, não fique isolado. Não, eu vou me relacionar só com o pessoal da igreja. Não é isso que Deus quer que você faça. Sabe, você tem que ter níveis de relacionamento. A maneira de você administrar isso é você que faz. Mas você precisa gastar mais tempo com pessoas da fé do que com pessoas sem a fé. Porque se você passar mais tempo com pessoas que não carregam a mesma fé que vocês, elas vão te influenciar. Sabe? E eu percebi isso a nível de matrimônio, né, de familiares, de amigos, de relacionamento de trabalho. Então você tem que fazer algo intencional. Você precisa, e nós precisamos desenvolver relacionamentos bons com pessoas da fé. Quem são esses? Irmãos em Cristo. Você pode abrir comigo em 1 Pedro,
capítulo de número 3. Eu quero ler com vocês. 1 Pedro, capítulo 3, no verso 8 ao verso 9. A importância de nós nos relacionarmos com pessoas da fé. Isso é essencialmente necessário para o teu crescimento. Por isso que nós temos life groups, as reuniões nas casas. Porque os life groups é uma forma da gente se relacionar com pessoas da mesma fé, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para que nós possamos colocar a nossa fé em prática, em ação. Vamos ler juntos. 1 Pedro capítulo 3, verso 8 e 9. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos. Está vendo, queridos? Temos que ser fraternais, irmãos, amigos. Não só amigos de grupinhos, mas amigos de todos. Sabe, Deus quer que você se relacione com as pessoas da fé, com os irmãos. Sede misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. E aqui está um segredo para você ter um futuro abençoado nos relacionamentos. Você quer ter um futuro abençoado? Não pague o mal por mal. Não injúrie por injúria, antes, pelo contrário, bendiga, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Quem pode dizer amém por isso? No contexto da fé, deixa eu dar uma palavra de sabedoria para vocês, da minha experiência. No contexto da família da fé, a gente deve, sim, abrir a porta e a mão para relacionar-se com todos. Mas quando você perceber indivíduos ou pessoas com espírito de rebeldia, com espírito, contrário, que só fica lamentando, pessoas negativas, só negativas, incrédulas, meu irmão, isso não é o melhor para você. Você tem que evitar. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 16, evitem aqueles que são contenciosos, pessoas que só ficam trazendo contendas, pessoas que só trazem problemas, que ficam só envolvidos com picuinhas, de contendas, de fofocas, de palavras erradas, porque Deus não te chamou para maldizer, mas para abençoar. Deus chamou você para abençoar pessoas. Então, ao invés de falar mal, de amaldiçoar, abençoe. Se junte para você declarar bênçãos. Se imagine se toda a igreja na terra, queridos, quando se juntasse, fosse para abençoar uns aos outros, fosse para declarar bênçãos para as pessoas, nós seríamos uma comunidade muito mais forte. Porque, queridos, Deus não tem parte com a divisão. Deus não tem parte com divisão. Em qualquer ambiente que você estiver, seja no lar, na sua casa, na sua família, ou seja entre irmãos, ou seja na igreja, ou no ministério, se você ouvir qualquer fala, qualquer sinal de separação, de espírito faccioso, sabe o que é isso? Um espírito diferente, querendo enfraquecer a unidade da igreja. Uma fala de uma pessoa, quando alguém numa congregação traz uma fala que enfraquece a unidade da igreja, que enfraquece a unidade do corpo, que essa fala ela é carregada de desconfiança, de julgamentos, de condenações. Quando existe uma fala que ela traz um peso de dúvida, de questionamento, com respeito à própria igreja, com respeito à liderança, com respeito aos irmãos, com respeito às pessoas, isso não é saudável. Porque o que a Bíblia manda fazer com relação aos relacionamentos na fé? Se você ver alguém falhando, não fale para outro, fale com a pessoa. Se você ver alguém que falhou, não vá falar para uma outra pessoa. Isso é pecar contra Deus, isso é pecado. A Bíblia diz lá em Tiago, não vos queixem de ninguém. Cara, é de ninguém, de ninguém. Coloque para a gente na tela aí, por favor. É Tiago, capítulo 4, acho que é versículo 4, se eu não estou equivocado. Esse texto vale a pena a gente olhar para ele, porque isso diz respeito a relacionamentos. Relacionamentos no dia a dia. A Bíblia nos dá uma direção. E essa palavra não é uma opção, é uma ordem do Senhor para nós, queridos. É uma ordem de Deus para a gente. Na verdade, Tiago 4, versículo 11. Tiago 4, versículo 11. É uma orientação do Espírito Santo. Você pode colocar nessa versão, beleza? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei. Você pode colocar agora na NVI,
por gentileza? Glória a Deus. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Volta lá um pouquinho. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Amém, queridos? Você pode dizer amém por isso? Então, vamos ser sábios nos relacionamentos. Quando você vê alguma coisa atrapalhada, porque igreja, meu irmão, igreja vai ter problemas. A igreja é uma figura, é um retrato da arca. Quando Noé entrou na arca, havia mau cheiro, havia um monte de animais, todo tipo de animal. Você acha que a coisa era fácil lá dentro? Não é fácil não, meu irmão. Mas todos eles estavam debaixo de uma mesma aliança, de uma arca. Estavam debaixo de uma promessa de Deus. Aqueles que permaneceram lá e que se sujeitaram à arca, de liderança de Noé e de Deus, passaram pelo dilúvio e foram salvos. Então, muitas vezes, você vai sentir um cheiro ruim, né? Às vezes alguém vai fazer uma coisa que a gente não gostaria que fosse feita. Mas, gente, nosso papel é ir lá, ajudar a corrigir, erguer aquele irmão. Vocês que são mais maduros, vocês que são espirituais, corrigir os que são mais fracos. Gálatas capítulo 6, pode colocar isso aí, Gálatas 6,6. Gálatas 6,6 diz, vocês que são espirituais. Então, se alguém errou, você que é mais espiritual, não que você vai se colocar acima dessa pessoa, mas se você tem o entendimento de Deus, se você tem a luz de Deus, vá até essa pessoa. Pode colocar Gálatas 6,6. Se você tem, você vai, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Pode continuar. Próximo texto. Próximo versículo aí. Glória a Deus. Alguém pode ler? Alguém pode se voluntariar e ler para mim aí na tela, por gentileza? Gálatas capítulo 6. Alguém pode ler, por gentileza? Exatamente. Aí o texto aqui, ele continua falando assim, em Gálatas capítulo 5. Aí o versículo 1 de Gálatas, o versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, então vai acontecer. Não é questão se vai ou não vai, vai acontecer, alguma hora vai. Vocês que são espirituais, ou vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Você pode colocar na NVI, esse mesmo texto, versículo 1. Não sei se essa é a NVI. Isso aí. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, pode voltar a outra então, a NVI. Se alguém for surpreendido em algum pecado, porque pecar, irmãos, todo mundo é suscetível a pecar. Pecar é errar o alvo. Iniquidade é a pessoa continuar na prática do pecado. Porque a gente pode falhar, a gente pode cometer falhas. Você errou o alvo, sabe? Se você falou algo que você não devia falar, você pecou. Se você imaginou uma coisa na sua mente que aquilo aborreceu o Espírito Santo, você pecou. Você errou o alvo. Agora, quando o pecado começa a ser uma rotina, uma prática, um hábito, aí já começa a virar uma iniquidade, que é a prática da injustiça. Quando você defrauda, quando você fala mal do irmão, quando você está com o hábito de falar mal, de fazer coisas, isso é iniquidade. Mas a Bíblia diz assim, olha, você que é mais espiritual, vai até ele. Fale com ele, para que ele seja restaurado com mansidão. Cuide-se, porém, você, para que também não seja tentado. Então, nos relacionamentos com as pessoas, com os irmãos, isso se aplica em todos os âmbitos. Na sua casa, na sua família, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos na fé e até mesmo com as autoridades, que é o próximo passo. Desenvolva um bom relacionamento com autoridades. Esse ponto eu achei muito importante colocar ele aqui hoje. Porque, às vezes, a gente enfrenta anos e anos. A gente vai entrando ano, saindo ano, e o nosso futuro fica frustrado. E muitas vezes a base do problema tem a ver com a forma como a gente se relaciona com as autoridades. Você sabia que isso vai impactar muito você? A maneira como você se relaciona com as autoridades, ela vai revelar coisas no seu coração. E a Bíblia traz promessas para a gente, na área de como devemos nos relacionar
com as autoridades. Pode colocar para a gente na tela? Tito capítulo 3, no verso 1 ao 2. Diz assim a palavra do Senhor em Tito capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Isso aqui é um caminho para você prosperar. É um futuro abençoado nos seus relacionamentos. Lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. O contexto aqui está falando de autoridade. Gente, é uma ordem bíblica. Nós podemos ser melhores em 2023. Não caluniem ninguém. Ninguém é ninguém, meu irmão. Isso inclui até os governos que são maus. Até os governos são terríveis. A gente deve ter muito temor a Deus, porque a Bíblia diz que as suas palavras são tomadas pelo mundo espiritual. Quando você calunia uma pessoa, você está lançando uma semente, você está autorizando o diabo a agir contra a sua própria vida, porque você está dando uma sentença para essa pessoa. Mas a Bíblia diz, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Aí, outro texto, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. 1 Pedro 2, 13 e 14. Esse texto, vamos para ele agora. Ele é muito importante também, eu estava lendo ontem, ele me chamou a atenção, porque fala assim, por causa do Senhor. Fala comigo, por causa do Senhor. Então, a sua submissão, o seu relacionamento com autoridades, é por causa do Senhor, sabe? Eu sempre fui instruído desde pequeno a ter respeito, sabe? A me sujeitar às autoridades. Porque tem famílias que às vezes os pais já ensinam os filhos, cara, a não respeitar a autoridade. Difamam de autoridade em casa, falam mal dos governos, falam palavras pejorativas, amaldiçoam os governantes. Aí os filhos estão ouvindo aquilo. O que acontece? Quando seus filhos estão crescendo, eles fazem o mesmo. Porque a cultura dentro de casa é uma cultura de desrespeito, sabe? De amaldiçoar, de praguejar, de falar mal. E nós devemos cuidar, porque a Bíblia diz, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Queridos, entre os homens, todas as pessoas. O propósito aqui é abençoar a sua vida. Deus não está trazendo algo para Ele mesmo, nem estou trazendo algo para mim mesmo. Isso aqui é para você, é para nós, para que tenhamos um futuro abençoado, para que o nosso futuro seja um futuro abençoado. Seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por Ele enviados, para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Essa palavra aqui me chama a atenção. Seja aos governantes como por Ele enviados, ou seja, a autoridade delegada. Aqui na igreja, a igreja também é estabelecida em autoridade, queridos. A igreja, ela foi estabelecida por Jesus Cristo. Jesus estabeleceu nas igrejas o modelo bíblico que é presbíteros. Deus estabeleceu líderes, presbíteros, para que cuidem, supervisionem a igreja, para que eles possam dar supervisão do rebanho. São bispos, né? Essa palavra presbítero, ela muito interliga com a palavra bispo. Mas a minha função hoje na igreja é de um pastor que lidera vocês. É um pastor que está cuidando de vocês. Tem uma função hoje de ser um presbítero na vida de vocês. Eu poderia ser um pastor e não ser um presbítero. Eu poderia ser um pastor e não ser um bispo. Mas hoje a minha função é de liderar a igreja também. Assim nós devemos nos sujeitar uns aos outros. E assim também nós aqui, a igreja, delegamos a autoridade para pessoas. Existem líderes que receberam a autoridade delegada, seja por eles enviada, como o texto aqui fala. Seja por eles enviados. Então nós devemos nos relacionar bem com as autoridades, para que o nosso futuro seja um futuro abençoado. Amém, queridos? Guarde seu coração, seus pais, né, que representam a autoridade. Tem alguma coisa no seu coração que está obstruindo o seu relacionamento com seus pais? Resolva isso logo. Nunca deixe nada obstruir o canal da vida. Porque quando você obstrui o canal
sabe, de relacionamento com a liderança, você está obstruindo o canal do fluir de Deus, porque a Bíblia diz lá em Salmo 133, que a ordem do fluir da unção, queridos, vem de cima para baixo. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. O Senhor vai descer, vai fazer com que o óleo desça sobre a cabeça e sobre a barba de Arão, e vai descer para o corpo, para a sua orla. Ou seja, a ordem da unção, do fluir de Deus, representa estarmos em harmonia, estarmos em aliança, estarmos debaixo da graça, da bênção, da comunhão com aqueles que estão cuidando da gente. Amém? A sétima coisa, estou terminando. Desenvolva um bom relacionamento com o seu patrão, com seus empregados. Desenvolva um bom relacionamento com eles. 1 Timóteo, capítulo 6, a gente vai ler juntos, vai estar na tela para a gente adiantar. 1 Timóteo 6, do 1 ao 2, pode colocar, diz assim um texto bíblico. 1 Timóteo, capítulo 6, todos que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem... Eu estava lendo semana passada, retrasada, Timóteo, e me chamou a atenção esse texto. Os que têm senhores cristãos não devem ter por eles menos respeito, pelo contrário. Pelo fato de serem irmãos, ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Um outro texto, Efésios capítulo 6. Efésios 6, versículo 5 e o versículo 9. Apenas 2 versos. Efésios capítulo 5, capítulo 6, desculpa. Efésios 6, versículos 5 e 9. Vamos lá. Próxima passagem. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Está falando de patrão, é humano. Obedecei, com temor e com tremor. Muitas vezes, a maneira como a gente se relaciona com os patrões é sem temor a Deus. E eu observo que, cara, a gente vive hoje numa cultura no mundo, né, que tem ensinado desrespeito. Sabe, a gente vive no mundo da anarquia. Um mundo de anarquia. Sabe, pessoas que não respeitam mais os seus patrões, não respeitam mais a autoridade. Elas não têm temor, porque falta o temor de Deus. Porque nossa forma de nos relacionar com essas pessoas é com temor e tremor. Por quê, gente? Porque essas pessoas, elas ocupam uma função de autoridade. Elas podem ser até ruins, mas eu devo me relacionar com elas com temor, porque é Deus, elas são representação divina, elas representam a figura do Senhor. Assim também os patrões. Versículo de número, agora 9, coloca o 9 para a gente. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. E para com ele não há acepção de pessoas. Então os patrões devem deixar as ameaças. Sabe que negócio de chantagear? De oprimir? De talvez fazer algumas ameaças, né? Faz isso, faz aquilo outro. Se você não fizer, eu vou fazer aquilo outro, né? E aqui na América tem gente que eu já vi coisas absurdas, meu irmão. Sabe? Coisas muito absurdas, muito tolas e muito estúpidas. A pessoa querer fazer ameaça por um diarista, a pessoa que está ali trabalhando, ganhando um pão de cada dia, e oprimir a pessoa fazendo ameaças, sabe? Querendo colocar ele numa situação difícil para ele e para sua família. E Deus, a Bíblia diz que Deus está vendo isso no céu. Deus está vendo. Porque Ele é Senhor de todos. Então nós devemos nos relacionar bem com todas essas pessoas. Devemos buscar nos relacionar bem com o nosso próximo, com os solteiros, com os casados mais velhos, com pessoas da fé. Devemos nos relacionar bem com as autoridades. Devemos nos relacionar bem com o seu patrão, com os seus empregados. E devemos nos relacionar bem com seus amigos. É o último, com seus amigos. E nessa parte, eu queria trazer um conselho para você. Sabe? Considere uma coisa. O tempo que você passa com aqueles que são seus amigos. Você tem que avaliar isso. Porque, potencialmente, você vai acabar se parecendo com eles. Com quem você gasta mais tempo.
A Bíblia fala assim em Provérbios 13, no versículo 20: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, cuide com quem você anda, com quem você gasta mais tempo. Se relacione com todos, se relacione com todo tipo de pessoa, mas selecione os seus amigos, selecione as amizades. Seja sábio. Você precisa considerar que as amizades, elas são preciosas. Todos nós precisamos de amizades. Todos nós precisamos. Mas existem níveis de amizades que precisam ser leais, fiéis. Não pela conveniência, não para nos suprir, não para suprir as nossas carências. Porque tem gente que é ciumento demais, que é possessivo. Tem gente que, pode observar, algumas pessoas, a característica, ela se apega a uma pessoa de um período, depois de um período é outra pessoa, depois é outra pessoa. Está sempre grudado com alguém demais, sabe? Mas por trás disso há uma possessividade, há um ciúme. Elas querem dominar o relacionamento, sabe? Toda vez que você fique demais com alguém, isso não é muito bom. Isso nunca vai ser muito bom. Tem alguma coisa aí anormal, tem algo disfuncional. Tem algo que não é muito saudável, porque o que Deus criou para nós é que nós andemos em comunhão uns com os outros e que nós sejamos intencionais para o nosso crescimento com as pessoas que eu vou passar mais tempo. Seja inteligente, gaste tempo, invista tempo com as pessoas que são mais sábios que você, que são mais velhos que você, pessoas velhas no sentido de maturidade, porque tem às vezes velhos que não têm maturidade também, porque idade não é maturidade, tá gente? Queria enfatizar, idade não é maturidade, sabe? Mas pessoas sensatas, idôneas, para você crescer nos seus relacionamentos. E eu queria encerrar esse momento juntos, para dizer que Jesus veio para restaurar os nossos relacionamentos, todos eles, com os pais, com os familiares, com os amigos, com os colegas, com aquelas pessoas que você trabalhou e teve problemas, sabe? Com os seus companheiros, parceiros. Deus quer restaurar os relacionamentos. Deus não quer que você ande com intriga com ninguém. Escute isso, amados. Deus não deseja que você ande com intriga com nenhuma pessoa. Se você está com problema com alguém, hoje aqui, decida hoje no seu coração acertar com essa pessoa. Não espere para amanhã. Não seja duro com você e nem com as pessoas. Não seja arrogante, meu irmão. Não seja arrogante. Não seja soberbo. Não seja endurecido o coração. Sabe, eu tenho cultivado uma coisa muito legal nesses anos no ministério. Cara, a gente sempre dá espaço, a gente sempre vai ter espaço para a gente trabalhar com os erros, para a gente falhar e errar, porque somos humanos. Cara, mas uma coisa que eu sempre valorizo é, errou, cara, reconheça. Se arrependa. Peça desculpa, peça perdão. Porque é tão bonito. Para mim, uma das palavras mais bonitas da palavra de Deus é perdão. É uma das palavras mais lindas que eu entendi e que eu acredito na Bíblia. Perdão. Isso me fascina, porque é o coração do Evangelho, é o coração da vida de Deus. Cristo veio para nos reconciliar de volta com o Pai. E agora que fomos reconciliados, Ele nos deu uma missão. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga assim, eu tenho um ministério de reconciliar pessoas com Deus e umas com as outras. Deixa eu falar para você, sem exceção de ninguém aqui, todos nós recebemos uma incumbência de Deus, relacionar bem com as pessoas e nos reconciliar com elas, primeiro com Deus e uns com os outros. Porque tudo começa com Deus.